quais são os critérios de avaliação da redação do Enem? O que eles olham com mais afinidade? O que ele fala? Se esse candidato tiver isso, bom, esse know-howzinho, esse item, ele já disparou do outro. O que diferencia, professor? Bom, o primeiro critério que é cobrado no Enem é o domínio da linguagem culta, da linguagem padrão ou linguagem formal padrão. Então, o candidato que vai para o Enem, ele precisa conhecer a linguagem formal padrão, ele precisa ter contato com as regras gramaticais. Então, por exemplo, regras de concordância, uso adequado da acentuação gráfica, regência, né? Uso adequado da crase e outro detalhe muito importante, atenção aos tempos verbais, certo? Muitos alunos viciados, né, com o uso inadequado do gerúndio podem comprometer a estrutura do texto na hora de o candidato ter a primeira competência a ser avaliada, que é demonstrar conhecimento a respeito da linguagem culta. A segunda competência do Enem, Guilherme, é se o candidato compreendeu e entendeu a proposta, certo? Uma leitura rápida, muitas vezes, ou uma leitura superficial, pode fazer com que o candidato não perceba exatamente o que a banca cobrou, né? Então, aí é muito importante, nessa segunda competência, que o candidato leia com atenção para compreender e mostrar para a banca que ele entendeu qual era a proposta sobre a qual ele tem de discorrer. A terceira competência é o candidato ele selecionou o repertório pessoal, ele apresentou, por exemplo, informações de biologia, caso o tema permita, ele apresentou algumas informações históricas, geográficas, ele conseguiu fazer uma explicação a respeito da causa, por que aquele fenômeno acontece, e além disso ele usa algum argumento de autoridade, ele cita algum nome reconhecido, um nome internacional na filosofia, por exemplo, ou ele cita um cientista brasileiro, um professor de uma universidade, um jornalista renomado, isso conta também. Na quarta competência, o uso dos elementos de coesão, né? Os recursos que vão articular o texto. Como iniciei o primeiro parágrafo, como eu retomo a ideia quando eu inicio o segundo parágrafo, que elemento de coesão eu usei no terceiro e como eu uso o parágrafo final, como eu inauguro esse parágrafo, como eu escrevo o parágrafo final. E por último, a proposta de intervenção. Na conclusão, o Enem quer que o candidato saiba avaliar que determinado fenômeno tem solução. E aí, nessa quinta competência, o candidato precisa apresentar uma ou outra solução para aqueles problemas que ele elencou nos parágrafos de argumentação.